Bom, pessoal, continuando a correção dos exercícios sobre utilitarismo, vamos lá, são 5 questões nesse segundo exercício. E diz aqui que, segundo John Stuart Mill, roubar é errado por quê? Daí diz ali, faz a vítima infeliz. Por que não poderia ser essa alternativa? Porque apesar de fazer a vítima infeliz, faz quem rouba feliz. Então no cálculo isso poderia fazer com que muitas pessoas ficassem felizes com o roubo. B. É errado porque é um ato errado em si mesmo. Isso seria kantiano. Não poderia ser universalizado, por exemplo. Seria kantiano, então não é o caso dessa alternativa B. Eu vou dizer por que é a C, mas vamos lá para a letra D, porque é um ato proibido. Não é por causa disso. Lembra que o utilitarismo se preocupa com as consequências, e daí não seria porque é um ato proibido que roubar seria errado. E também lembrem que nós tratamos que os utilitaristas dizem que não existem direitos naturais. Então não é porque não é natural roubar, não é por causa disso, mas sim a alternativa C, porque pode levar outras pessoas a imitar o ato do ladrão. Além de o ato de roubar causar infelicidade para quem é roubado e para as pessoas que são próximas a pessoa que é roubada, outras consequências do ato de roubar é que outras pessoas também poderiam roubar, e isso causaria infelicidade geral, por assim dizer. Na questão 2, conforme a perspectiva utilitarista, uma ação que busca produzir felicidade, mas acaba criando mais infelicidade do que ações alternativas, é uma ação moral. Bom, pense o seguinte: o que importa para o utilitarista são as consequências da ação, No caso aqui, mais felicidade. Então, a ação incorreta seria a que causa mais infelicidade. Então, uma ação que promove mais infelicidade, não importa a minha intenção, eu poderia estar cheio de boas intenções, mas a partir da minha ação foi maximizada a infelicidade, então é uma ação moralmente incorreta. Vejam que o que importa aqui são as consequências da ação. Na questão 3, nós temos o seguinte: o utilitarismo avalia a moralidade dos atos baseado no seguinte princípio. Bom, daí a alternativa A. Uma ação é moralmente correta quando tem consequências boas para o agente que a realiza, independentemente do que ela possa trazer para as outras pessoas. Não é só para o agente que realiza, O utilitarismo não é uma teoria, uma corrente ética egoísta. Ele coloca o agente na mesma posição das outras pessoas que sofrem os efeitos da ação. E na alternativa B diz que uma ação é moralmente correta quando produz um bem maior para os outros, independentemente do bem ou mal que ela possa trazer para o agente que a realiza. Da mesma forma que eu não posso me colocar numa posição privilegiada quando eu ajo, eu também não posso me excluir do cálculo utilitarista. Eu entro nele também. Na alternativa C, uma ação é moralmente correta quando com ela se trata as outras pessoas também como fins em si mesmos. Essa seria uma alternativa kantiana, ou seja, em que as pessoas são fins em si mesmos, até porque são instanciações da razão, A razão tem um fim em si mesma. Na alternativa D, uma ação moralmente correta é a que produz maior prazer, ou no caso do Mill, maior felicidade, ou menor sofrimento, ou menor mal para a maioria.
É aqui que se encontra o utilitarismo. E na alternativa E, uma ação moralmente correta é a que está conforme ao que o virtuoso realizaria. Essa aqui seria uma alternativa aristotélica. Indo para questão 4, durante a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês estão ouvindo, mas está trovejando. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pescadores holandeses mentiam aos nazistas para proteger os judeus que levavam escondidos, possibilitando que esses acedessem a um país neutro e assim pudessem salvar-lhes a vida. De acordo com o utilitarismo, essa ação é errada, pois mentir é sempre errado? Não, é lá em Kant que nós teríamos isso, porque a mentira não poderia ser universalizada. Essa ação é moralmente neutra porque a situação é de guerra? Não é essa avaliação que o utilitarismo faz. Temos que lembrar que eles calculam o valor moral da ação pelas consequências. Essa é uma ação correta, pois mentir não pode ser universalizado? Parece ser meio contraditório isso, né? Errada, pois Deus diz que é errado mentir. Os utilitaristas não fazem esse tipo de defesa. Eles até vão defender que o utilitarismo é mais compatível com o cristianismo, mas não vão dizer que a ação é errada porque Deus diz que é errado mentir. O que os utilitaristas vão defender é que mentir nessa situação pode ser uma ação moralmente boa, desde que maximize a felicidade ou bem-estar geral. Então, eles estariam salvando as pessoas enquanto mentem, certo? Ajudando a salvar essas pessoas. Então, maximizariam a felicidade. Na questão 5, nós temos o seguinte: é completamente coerente com a doutrina utilitarista defender a moralidade da escravatura. Essa afirmação é verdadeira porque o sofrimento de uma minoria tem como contraponto o bem-estar da maioria? Olha, não é bem assim que se trata o utilitarismo. Apesar de, vamos supor que a quantidade de escravos seja pequena e causasse uma infelicidade a essas pessoas e uma felicidade, então infelicidade para essas pessoas escravizadas e felicidade para a maioria, lembrem que deve-se maximizar a felicidade. Então tem que se pensar na felicidade inclusive dessa minoria, certo? Então não seria a alternativa A. Então a afirmação, então, de que a doutrina utilitarista defende a moralidade da escravatura na B é falsa, porque, segundo o utilitarismo, a escravatura viola direitos humanos fundamentais. Olha, os utilitaristas vão defender que não existem direitos naturais, por isso a alternativa B estaria incorreta. Também afirmando que a afirmação de que a moralidade da escravatura é defendida pelos utilitaristas é falsa porque a escravatura viola o imperativo categórico. Ora, os utilitaristas, o imperativo categórico é algo kantiano. Os utilitaristas são contra de que o valor moral da ação está no princípio seguido, mas nas consequências é que eles defendem que está o valor moral da ação. A D diz que a afirmação é verdadeira porque não há direitos naturais. Ora, tá, tudo bem, os utilitaristas defendem que não há direitos naturais, mas eles não defendem a moralidade da escravatura. Na verdade, essa afirmativa é falsa porque a defesa da escravatura viola o princípio de utilidade. Como eu tinha dito, né, a crença de que o bem é a felicidade para o maior número possível de pessoas.
Então, deve-se levar em consideração também a felicidade ou a infelicidade dessa minoria, se for minoria escravizada. Certo? Por isso, alternativa E. Até mais!